Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é dia de história e nós hoje vamos conversar trabalhando um conteúdo novo, tá bom? Nós vimos aí, trabalhamos aí a vida dos primeiros grupos humanos, né? Essas ações dos seres humanos no tempo, como é que eles chegaram à América, como é que esses povos se deslocaram, né? A gente trabalhou que foram de duas formas distintas. Vimos também que a África é o berço da humanidade, onde esses povos vieram para todos os lugares do planeta, né? Também descobrimos como é que foi a história do fogo. Trabalhamos também o nomadismo, como é que esses povos viviam. Trabalhamos também os primeiros habitantes do território brasileiro, quem foram, né? Entendemos a importância de se preservar os sítios arqueológicos, entendemos o que são sítios arqueológicos, né? Trabalhamos muito isso. Estudamos o passado, vimos os arqueólogos, todas essas coisas, né? Então, hoje vocês vão abrir na página 20 do livro da disciplina de História, do módulo 2. E a gente vai trabalhar a agricultura e suas transformações. Então, hoje é uma aula introdutória falando da agricultura, né? Como é que houve essa, essa, essa esse ponto de partida aí de coleta para a agricultura, como é que houve essa mudança, né? Se antes aqueles povos eles coletavam, caçavam, né? Caçavam animais para sobreviver, coletavam frutas, sementes e outras coisas, como é que surgiu a agricultura? Tá bom? Então a gente vai trabalhar isso. Nós temos aí uma leitura da página 21, que eu preciso que vocês façam, né? Desde a página 20, na verdade, nós temos 21. E também a página 23, para vocês fazerem a leitura e depois eu vou dizer quais são as atividades e as páginas, certo? Olha só. Então, para que houvesse essa, essa diferenciação, né, de coleta, deu-se aí um pulo, né, de coleta para agricultura. Na verdade, não foi nenhum pulo tão rápido, porque isso também durou milhares de anos para acontecer. Não foi uma coisa, surgiu a agricultura, acabou a coleta, acabou a caça. Não é bem assim, né? E a agricultura é uma das grandes coisas que revolucionou o modo de vida do ser humano, tá certo? Então, com essa prática, o que é que aconteceu? As pessoas também iniciaram a domesticação dos animais, né? Então, começou-se aí a domesticar os animais, certo? E uma das consequências mais diretas foi o processo de sedentarização. Então, com a agricultura surgindo, com a domesticação dos animais, por exemplo, agora eu sei que uma vaca dá leite, não é do nada, né, que isso acontece, certo? E agora eu vou domesticar ela para produzir para mim. Isso transformou os seres humanos, tornou-os mais sedentários. Se antes eles eram nômades, né, eles procuravam sair de um lugar para outro para procurar alimento, um local adequado para viver, agora começou-se a iniciar o processo de sedentarismo, né? Por isso que isso transformou grandemente a vida das pessoas, tá certo? A gente vai entender como, né? A agricultura, ela também permitiu o desenvolvimento das primeiras cidades, né? Então, dessa forma, com o surgimento da agricultura, também surgiram as primeiras cidades. E moldou-se também a experiência humana no tempo desde então. Então, como eu coloquei aqui, ó, coleta, agricultura. Então, acabou a coleta, não assim de repente, obviamente, durou um pouco de tempo. E agora nós temos a agricultura, domesticação de animais. E a Ásia, pessoal, ela foi o local onde nós temos registros dos primeiros cultivos, tá certo? Ela é a região onde surgiram os primeiros cultivos, né? Por volta ali de 10 mil anos antes de Cristo, né? E sobre esse processo, que ele é chamado de Revolução Agrícola, porque ela revolucionou o modo em que as pessoas viviam, né? Existe aí esse longo processo, né? Atividade coletora para a agricultura. Como eu disse, durou anos, né? Para que se descobrisse
e para que os seres humanos eles se adaptassem àquela nova realidade que eles próprios descobriram, certo? Então, esse processo ele veio desacelerar a médio prazo as migrações, ó. Desaceleramento das migrações. Então, esse processo ele foi desacelerado, motivado por essa revolução, porque não há ali mais busca por alimento, né? Como no nomadismo, por exemplo. Visto que eles começaram a dominar as técnicas de plantio e isso permitiu certo controle da natureza. Então, a revolução da agricultura, ela faz com que o ser humano aprenda as novas técnicas e dessa forma ele começa a controlar melhor a natureza, tá certo? Então, permitiu que se aprendesse a plantar e a colher, por exemplo, certo? Então, a domesticação do pastoreio, né, dos animais também, como prática de subsistência, ou seja, como prática de sobrevivência para aquelas pessoas. E tudo isso modificou a maneira como eles viviam. E também diminuiu as atividades de caça, que contribuíram para o processo de sedentarização, como eu já havia dito antes. Contudo, as migrações elas não terminaram ali, elas continuaram acontecendo em razão da limitação da fertilidade do solo, né? Porque eles estavam aprendendo ainda como é que eles iam dominar a natureza, né? Então não se aprendeu assim de uma hora para outra, né? Então alguns solos não eram férteis e na verdade muitas das vezes eles não sabiam como manter aquele solo fértil ou tornar aquele solo fértil, né? Então, conforme a população ia crescendo, era necessário que houvesse uma subdivisão e um deslocamento. Então, por isso que o processo migratório, o movimento migratório, ele não tinha acabado. Ele tinha diminuído, mas acabado não, tá? Porque eles estavam se adaptando àquela nova realidade, tá certo? Então, isso provocou a difusão das técnicas agropastoris, certo? E contribuiu para o povoamento de diversas regiões. Embora seja difícil datar, né, o início da agricultura no planeta todo, até coloquei aqui diminuição de caças, né? Eu não coloquei a data aqui, né? Só porque são datas diferentes, certo? Por exemplo, na Índia, ela surgiu há 8.000 anos. Na Ásia, 7.000 anos. Na China, 7.000 anos. 6.500 anos na Índia, atrás, né? Surgiu a agricultura. 5.000 anos na África. E 4.500 anos na América, até a agricultura chegar aqui. Então, não existe uma data específica, há uma data aproximada em diferentes continentes do mundo, certo? E existem essas datas assim sistemáticas graças aos sítios arqueológicos, graças à arqueologia, né? Que por meio lá daqueles estudos que nós trabalhamos, por meio de descobertas de vestígios, eles acabaram fazendo esse cálculo aproximado de quantos anos aí aproximadamente surgiram a agricultura em cada continente, certo? Pessoal, então eu trouxe duas perguntas para que vocês me respondam depois. Por que a agricultura é importante? Aí vocês vão me responder. E onde vocês moram, tem alguma plantação? Por exemplo, tem pessoas aí que no mês de maio, junho, que é esses meses que nós estamos vivendo, plantam o quê? Milho, né? Então, na casa de vocês ou de algum parente, tem alguma plantação? Vocês já viram alguma plantação? Eu mesma, esses dias aí, acho que antes de nós voltarmos às aulas, eu estava no sítio da minha mãe e lá temos plantações. Então, eu tive esse contato com as plantações desde adolescente, basicamente, certo? Então, já vi várias plantações. E aí, vocês já viram alguma em algum sítio dos familiares de vocês, ou mesmo em casa, porque tem pessoas que plantam em casa, né? Vocês me contam depois, tá bom? Então, pessoal, lembram lá da aula de ciências, né? Como eles não dominavam as técnicas ainda, né?
Eles não tinham noção, né, de como é que aquela plantinha ia crescer, germinar, se era para colher, quando era para colher. Isso foi se desenvolvendo aos poucos e isso durou vários anos aí para que houvesse essa adaptação. Então, como a gente estudou lá na aula de ciências, né? Quais os componentes que uma planta precisa para sobreviver? O que ela precisa? Ela precisa de água, ela precisa de iluminação, ela precisa de gás carbônico, ela precisa de nutrientes para sobreviver, não é verdade? Então, mesmo que de forma indireta, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: a agricultura ela faz parte da nossa vida, né? Ela faz parte da vida das pessoas, porque se não fosse essa atividade agrícola, como é que a gente ia se alimentar, hein? Como é que ia ser? Então, mesmo que de forma indireta, a agricultura ela faz parte da nossa vida, tá certo? Vocês têm aí, ó, na página 20, algumas imagens que vocês vão observar e responder. E lá na página 21, tem um textinho dizendo que plantar transformou a vida humana, né? Nós estudamos no capítulo anterior que há milhares de anos pessoas migraram da África até alcançar o continente asiático. Então, no continente asiático, que foi onde surgiu a agricultura, houveram transformações. Olha só como é que surgiu a agricultura. Eu tenho aqui a imagem desses dois homens pré-históricos, aí com algumas coisas na mão. E ó, depois de um tempo, descoberto do fogo, e ela pegou algumas sementinhas. Então, naquela época, muitas pessoas se tornaram pastores, pois aprenderam a domesticar os animais também, para usá-los no transporte, né? E também na alimentação, como eu dei o exemplo das vaquinhas, certo? E vocês também têm aí já uma atividade na página 22, certo? E nós temos na página 23 os novos modos de vida dessas pessoas com a revolução da agricultura. Então, para cuidar das plantações e dos animais, muitos povos eles migraram para regiões onde havia o quê? Rios, onde havia fornecimento de água, porque a água é um item importante para a vida, né? Então, não só para eles, mas para os animais. Então, era necessário um local que houvesse muita água para que esses animais pudessem se hidratar, certo? Então, nesses locais, muitos grupos fixaram moradia. Agora não tem mais nômade, agora eles fixaram moradia, certo? E desde então eles se tornaram sedentários. Ou seja, eles passaram a morar no mesmo local por muito tempo. Então, pessoal, sedentário não é aquele sentido de preguiçoso, não, que não faz nada, não. É porque agora eles se fixaram no local. Se antes eles eram nômades, agora eles são sedentários, como vocês podem perceber aí na imagem da página 23. Olha aí, ó. Um localzinho com bastante água, as casinhas, as cabaninhas aí, eles trabalhando com rebanho, tá vendo? Criação aí de bode, ó, de ovelha, tá certo? De galinhas. Então, eles aprenderam a domesticar esses animais, né? Aprenderam a mexer com a terra e dessa forma começaram a sobreviver de uma forma diferente. Vocês também vão realizar a atividade da página 24, certo? E a importância dos rios a gente só vai trabalhar na próxima aula, ok? Pessoal, é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!